Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação de forma tal que ninguém fique em dúvida com respeito à meditação na palavra dele, na palavra de Deus. Eu queria passar para vocês, hoje, ao meio-dia, no Brasil, nós estaremos postando um testemunho extraordinário. O pastor, a pessoa que servia a Deus como pastor, casado, bem casado, saiu do ministério, deixou o ministério para ser um traficante. Aí você me diz assim, bispo, isso é possível? Claro que é possível. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? De pastor a traficante. Esse testemunho é um alerta, eu creio, de Deus para aqueles que estão na igreja, não só como pastores, mas como obreiros, como esposa de pastor, de bispo, como bispo. Qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus está sujeita a essa situação. Ele se converteu, entre aspas, foi batizado nas águas, entre aspas, foi batizado com o Espírito Santo, entre aspas. Depois de ser pastor, entre aspas, ele veio para o crime. O que ele não fazia antes de ser pastor, de pecado, ele veio fazer depois que saiu de pastor, entre aspas. E aí você pergunta, mas como isso é possível? E ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Como é que é possível isso, bispo? Deixa eu falar para vocês uma coisa, um testemunho. Aliás, um testemunho. Um outro pastor, atendendo as pessoas que vinham se batizar nas águas, ele perguntou a um senhor, dizendo, o senhor está preparado para se batizar nas águas? Ele disse, claro que eu estou. E falando com muita firmeza, convicção, o pastor então perguntou, o senhor é casado? E ele disse, não sou casado. O senhor tem namorada? Tenho namorada. E o seu relacionamento com a sua namorada é como relacionamento de casal? Ele disse, é. Então, o senhor não deve se batizar. Por quê? Porque o senhor está fornicando. O senhor está fazendo uma coisa que contraria a palavra de Deus. O senhor está vivendo em pecado. Porque antes da pessoa ser batizada, ela tem que abandonar os seus pecados, para poder, então, se batizar. E ela disse, não, então eu não vou me batizar. E voltou para trás. Graças a Deus que esse homem foi honesto, foi sincero, verdadeiro. É melhor não se batizar do que se batizar de forma falsa, se conduzir de forma falsa para tentar alcançar o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus. Ora, você sabe que Jesus, ele pregou, antes de Jesus, mas João Batista pregou sobre o batismo nas águas do arrependimento, o batismo de arrependimento. Batismo nas águas de arrependimento.
Oh, mosca desgramada. Então, o que significa batismo de arrependimento? Antigamente, antes de Jesus vir ser batizado nas águas, João Batista veio pregando e batizando as pessoas nas águas. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, nesse preparo, as pessoas vinham para ele se batizar nas águas, mas confessavam os seus pecados. A Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 3, vamos ver aqui, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista, precursor de Jesus, preparou o caminho de Jesus. Jesus veio e também foi batizado por João Batista. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava se arrepender, porque ele não havia pecado. Mas João Batista, quando Jesus veio se batizar nas águas, João Batista reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então disse: Senhor, eu é que tenho que ir a ti e o Senhor vem a mim para se batizar? E então Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Jesus cumpriu toda a justiça. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. Ele cumpriu toda a justiça. E ele foi batizado, mesmo não tendo pecado. E nem não precisava se arrepender, porque ele não tinha pecado. O que ele vai confessar, se ele não vivia em pecado? Então, amiga e amigo, João Batista preparou o caminho de Jesus para entrar, ou melhor, preparou o caminho para Jesus vir e entrar na vida daquele povo que havia se convertido de verdade, porque na conversão sincera, as pessoas confessam os seus pecados, resolvem os seus problemas com Deus, expõem suas vidas. Naquela altura, eles expunham as suas vidas confessando os pecados para todo mundo, e todo mundo via. Mas a sinceridade deles era tão grande que eles queriam o reino de Deus. Eles queriam entrar no reino de Deus. Então todos confessavam os pecados e eram batizados por João Batista. Jesus, então, depois veio, cumpriu a sua parte, fez o seu trabalho, foi morto, crucificado e ressuscitou e ascendeu aos céus. Aquela gente que João Batista havia batizado, com certeza, mais tarde recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque aquela gente, isso não está escrito aqui não, mas eu creio que uma vez a pessoa batizada nas águas, participando do batismo nas águas, o batismo de arrependimento verdadeiro, ela está pronta, o caminho está pronto para Jesus entrar nessas pessoas. E é isso que tem que acontecer. É isso que acontecia no passado. Quando as pessoas eram batizadas, elas antes confessavam os seus pecados. Não, eu estou errado, eu não vi, eu fiz isso, fiz aquilo. Ela confessava e Deus perdoava. Então elas eram batizadas nas águas. Quer dizer, esse batismo de arrependimento
é um batismo que enterra, sepulta o corpo do pecado. O corpo do pecado. O corpo que está sujeito ao pecado. Uma vez a pessoa batizada nas águas de verdade, e sendo válido esse batismo, então a pessoa recebe o Espírito Santo de verdade. Mas, caso contrário, se ela engana, se ela finge confessar os pecados, se ela finge deixar os pecados, se ela finge ter se arrependido, o que vai acontecer? O demônio, ou o espírito, ou os espíritos enganadores, atuam nessas pessoas, justamente para que elas venham ser enganadas, e quando elas estão na igreja e ouvem falar do batismo com o Espírito Santo, elas querem receber o batismo com o Espírito Santo, mas querem receber o batismo com o Espírito Santo ainda vivendo aquela vida passada no pecado. Elas não confessaram, elas não se arrependeram. Elas foram batizadas nas águas sem o arrependimento. Então o batismo não valeu. Não é válido, porque os pecados estão vivos dentro dela. Então, quando isso acontece, o diabo aproveita e usa aquela pessoa até para enganá-la com o batismo, entre aspas, com o Espírito Santo. Porque o diabo fala em todas as línguas, e ele dá o dom de línguas para as pessoas que estão enganando ou tentando enganar Deus, enganando a liderança ou enganando a igreja, dizendo que havia se arrependido, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. E não se arrependendo e sendo batizada nas águas, o diabo vê, essa daí foi batizada nas águas, mas não se arrependeu. Então ela continua sendo minha. E então, quando a pessoa está a buscar o Espírito Santo, o diabo vem e dá aquela emoção, aquela sensação gostosa, aparente paz, e a pessoa então começa a falar em línguas estranhas mesmo, estranhas até para Deus. Então, amiga e amigo, isso tem acontecido aos montes dentro do universo do cristianismo. Das pessoas que se convencem, mas não são convertidas. É o caso desse pastor, ex-pastor, que você vai ver o testemunho logo mais ao meio-dia. Vale a pena você ver para você se avaliar, para você procurar verificar, conferir o porquê e saber o porquê que você talvez não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque para receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro a pessoa tem que ser batizado nas águas. Jesus falou isso: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado em quê? Nas águas, será salvo. Então muitas pessoas, porque receber o batismo nas águas é fácil. Você chega para mim, por exemplo, fala, bispo, eu me arrependi dos meus pecados, etc. Você não precisa confessar para mim, não, mas você confessa para Deus. Eu me arrependi e tal, eu vou batizá-la com o Espírito Santo. Ou melhor, eu vou batizá-la nas águas, porque eu creio na sua palavra, eu acredito na sua palavra. Você diz que se converteu e que se arrependeu, eu vou batizar. Mas eu não sei o que está dentro de você. Eu não sei se você está me enganando, mas se você estiver me enganando, ou enganando o pastor, o seu pastor, ou qualquer pastor de qualquer igreja, se você estiver enganando, vivendo no pecado, mas dizendo-se pronto para receber o batismo nas águas, você vai estar enganando a direção da igreja, você estará enganando o próprio Deus. E, obviamente, o diabo sabe disso. E o diabo vai usar esse artifício, vai usar
esta situação para enganar você também com o suposto batismo com o Espírito Santo. Então você vê na igreja, pelo menos eu falo dentro do trabalho que nós executamos, mas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, há pessoas que são até oficiais na igreja, são obreiros, pastores, bispos. Nós tivemos muitos bispos, muitos pastores, muitas esposas de bispos e pastores, oficiais da igreja, que ficaram um tempo, 2 tempos, mas chegou um determinado tempo que não aguentaram e descambaram para a vida que vinham vivendo, e às vezes até pior, a vida do mundo. E as pessoas perguntam, mas como, bispo? Essa pessoa orava para mim, essa pessoa, olha, ela me curou. Eu recebi uma cura, ela orou e eu fiquei curada, eu fui abençoado. Não foi porque ela merecia, não foi porque ela era de Deus, não. Ela usou o nome de Jesus, ela usou a palavra de Jesus. Então, obviamente, a palavra se cumpriu na sua vida e você foi curado. Entendeu, amiga e amigo? Avalie bem a sua vida, porque esse testemunho é extraordinário. Por isso nós estamos fazendo, postando excepcionalmente ao meio-dia de hoje, no horário de Brasília, para que todos possam assistir e, obviamente, se autoavaliarem. Elas venham se avaliarem a si mesmas, para verificar se não estão sendo enganadas pelo espírito imundo. Porque na ânsia, na cobiça, no desejo de ter o Espírito Santo, porque o outro tem, o outro também tem, a pessoa amiga recebeu o Espírito Santo, a mulher recebeu o Espírito Santo, então eu também tenho que receber. E muitas pessoas, no afã, na cobiça de receber o Espírito Santo, para que os outros saibam que ela também tem o Espírito Santo, esse não é o Espírito de Deus. Não vai acontecer enquanto não houver o arrependimento e o batismo de arrependimento verdadeiro. O batismo de arrependimento verdadeiro. Porque assim como João Batista preparou o caminho de Jesus, todo pregador, todo pastor, todo ser que é de Deus, que prega o evangelho, é um mensageiro como João Batista e prega a palavra, o batismo de arrependimento, para que as pessoas sejam batizadas e então o Senhor Jesus venha descer sobre elas na pessoa do Espírito Santo. Aí vem realmente o batismo com o Espírito Santo. Se não houver arrependimento, o batismo não é válido. E não valendo o batismo, o Espírito Santo não desce. E quando a pessoa não se arrependeu ou fingiu que se arrependeu e recebe o Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito enganador. Ela pode até fazer a obra, mas o diabo está ali, atuante na vida daquela pessoa. É o caso desse pastor, desse ex-pastor. Vale a pena você assistir esse testemunho, porque isso vai mostrar o que acontece no reino do mundo. No reino de Deus não tem isso. Quando a pessoa é sincera, confessa os seus pecados, realmente deixa os pecados, porque arrependimento faz você tomar atitude. Qual a atitude do arrependimento? Você deixa o pecado. Você morre para o pecado. Você morre para o pecado. E quando você é batizada, você é sepultada nas águas por causa do seu arrependimento. Você morreu para o mundo, você se arrependeu de ter vivido aquela vida errada. Então, você morreu, tem que ser enterrado. É o batismo nas águas. Aí sim, você tem o direito e é justo que você receba o Espírito Santo.
Se você não recebeu o Espírito Santo, então tem alguma coisa errada. Não é culpa de Deus, não é culpa da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira, ela é imutável. Ela é o que é. Quem crê e for batizado será salvo. O apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos que, quando ele os conheceu, perguntou: vocês já receberam o batismo de arrependimento, o batismo de Jesus? Batismo nas águas? Sim, mas receberam o Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas Paulo viu sinceridade neles, viu que havia ali verdadeira conversão. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles receberam o Espírito Santo na hora. Na hora. Sem fazer vigília, sem fazer jejum, sem fazer nada, sem fazer sacrifício, nada. Eles receberam na hora. Por quê? Porque haviam se entregado sinceramente. Paulo, vocês foram batizados no batismo de Jesus, mas Jesus quer batizar vocês com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, avalie bem a sua vida, porque eu não quero que você seja iludida, enganada pelas aparências, porque o mundo, nós vivemos num mundo de engano. O reino do mundo é o reino do engano, é o reino da mentira, é o reino das vantagens, é o reino do dinheiro fácil, do sucesso fácil, mas há o preço que as pessoas do mundo pagam, e pagam ao diabo, que é o senhor deste mundo. Quando a pessoa entra no reino de Deus, ela é uma nova criatura. O reino do mundo já passou, foi enterrado com ela no batismo de arrependimento. E isso tem que acontecer. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro tem que haver o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Bispo, eu fui batizado nas águas, ou melhor, eu não fui batizado nas águas, recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu também. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Quando foi a minha conversão. Eu não sabia disso, vim saber isso depois. Depois eu fui e me batizei, fui me batizar. Mas isso acontece sim. Há casos em que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo sem terem sido batizadas nas águas. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque Deus sabe, Deus conhece. Ele conhece as pessoas, tudo. Então, se ele, Jesus, quer batizar, quem sou eu para dizer, não, Senhor, ele não pode ser batizado? Ele batiza. Então, é ele que batiza, não é a igreja, não é o bispo, ninguém. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Mas para que o Senhor Jesus venha batizar com o Espírito Santo, primeiro a pessoa tem que se converter, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que ter deixado os seus pecados. Se não foi enterrado o seu corpo, enterrado a sua vida, através do batismo nas águas, então ela vai fazê-lo muito breve, porque ela não quer ficar sem sepultar a sua carne e viver na carne, porque aí a carne, você sabe, a carne é fraca. Então, amiga e amigo, quando você lê no texto sagrado que João Batista pregava no deserto, para quê? Para preparar o caminho de Jesus. E então ele falava, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos. Essa foi a obrigação, a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ia acontecer isso depois, quando Jesus viesse e iria fazer o resto do trabalho. João começou o trabalho e Jesus veio e completou. E é isso que nós fazemos, nós pregamos o Evangelho. Quem crê, aí vem Jesus, batiza com o Espírito Santo. Quem crê e for batizado com o batismo de arrependimento, então Jesus vem e batiza com o Espírito Santo. E chama a atenção que, nesse texto aqui,
de Mateus capítulo 3, diz assim, no versículo 6, aliás, versículo 5, então ia ter com ele, com João Batista, Jerusalém, quer dizer, o povo de Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, quer dizer, toda a multidão daquelas cidades ali ao redor, vinha e era batizado por João Batista. Está aqui escrito no versículo seguinte, versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, é o detalhe, confessando os seus pecados. Aí no versículo seguinte diz assim, e vendo ele, João Batista, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, quem eram os fariseus e saduceus? Era uma seita religiosa, eram religiosos, eles também vieram para receber o batismo nas águas, só que João Batista identificou neles o quê? A hipocrisia, o fingimento. Mas eles vinham ao batismo também de João Batista. Mas João Batista dizia para eles, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, aquelas pessoas que são fingidas, que são hipócritas, são religiosas, mas são fingidas, a ira de Deus, a ira futura, não se pode fugir. Cedo ou tarde elas vão colher os frutos do seu fingimento, da sua hipocrisia. Então, seria bom que você, amiga e amigo, entendesse isso com clareza, porque logo em seguida, João diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele não só pregava o batismo do arrependimento, batismo de arrependimento, mas também falava produzir frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento, eles vêm com a descida do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus subiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e abriu os seus céus, e ele ouviu a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E quando a pessoa é batizada nas águas, preste atenção, quando a pessoa é batizada nas águas, sinceramente, ela confessou seus pecados, ela largou os seus pecados, ela se arrependeu, ela não sentiu remorso, não. Ela literalmente largou os seus pecados e foi batizada nas águas. Então, quando ela sobe das águas, quando ela é levantada das águas, o Espírito Santo vem, porque isso é o que tem que acontecer. O Espírito Santo vem, ela recebe o batismo com o Espírito Santo e ouve, e somente ela ouve a voz dizendo, tu és minha filha amada, tu és meu filho amado. Isso deve ter acontecido com muita gente que está me ouvindo agora. Você que um dia que era escrachada pelo mundo, nasceu sem pai, sem mãe, sem ninguém, mas um dia você ouviu essa voz, tu és minha filha amada, eu nunca te deixei. Não é legal? Tu és meu filho amado. Mas isso só acontece quando há o arrependimento. E quando há o arrependimento, há os frutos do arrependimento, que é uma conduta ilibada. A pessoa tem um caráter divino, ela exala o perfume de Jesus. Ela é testemunha viva da presença de Deus, do próprio Senhor Jesus, aqui na terra. Entendeu? Presta atenção hoje ao meio-dia no testemunho desse rapaz que era pastor e veio a ser traficante. Até amanhã, que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Amém.